Pessoal, na nossa última aula nós vamos falar sobre a indução eletromagnética, né, que é o princípio utilizado, por exemplo, para a geração de energia elétrica nas hidrelétricas, tá certo? Que faz com que o movimento das pás, né, o movimento mecânico, seja transformado em energia elétrica. O princípio fundamental ele parte da lei de Faraday, né? A lei de Faraday, o Faraday observou experimentalmente, né, quando o fluxo magnético Φ, que aqui é dado pelo campo magnético vezes a área, se esse fluxo magnético ele varia no tempo, há indução de uma força eletromotriz, que normalmente é conhecido como tensão, né? A tensão que você utiliza na sua casa de 127 volts, 220 volts. Mas como que funciona? Aqui, né, nós temos um aparelho, um galvanômetro, né, que está medindo corrente elétrica, né, fluxo de elétrons. Esse galvanômetro está ligado a uma bobina, certo? E, novamente, é o galvanômetro. Quando você, aqui como está ilustrado, quando você aproxima um ímã, né, as linhas de campo magnético, elas estão variando no tempo aqui, ao longo dessa área. Então você tem uma variação do fluxo magnético ao longo dessa área. Nessa espira aqui, vai surgir uma corrente, né, que vai gerar linhas de campo magnético aqui, devido à presença de corrente, nós temos linhas de campo magnético que são em oposição, né, à variação desse fluxo magnético. Então, quando eu estou aproximando aqui, vai surgir uma corrente que vai estar impedindo eu de aproximar o ímã dessa bobina. Quando eu estiver afastando, vai surgir uma corrente com um campo magnético em oposição ao afastamento desse ímã. O Faraday ele deduziu esse fenômeno, né, ele explicou esse fenômeno através dessa relação, né, que a força eletromotriz induzida, aqui que a gente chama de tensão, é igual à variação do fluxo magnético ao longo do tempo, e esse sinal negativo aqui ele veio da lei de Lenz, que é uma lei de conservação que eu vou explicar daqui a pouco. Né? A unidade de sistema internacional do fluxo magnético é o Weber, né, WB, que é equivalente a fluxo magnético por área, vezes área. Né? Então é Tesla vezes metro quadrado. E a unidade da força eletromotriz no sistema internacional é o Volt, né? Que já deve ser bem conhecido de vocês. Aqui tem outra ilustração, né? Novamente explicando que eu tenho uma bobina, né, um solenoide. Eu tenho o polo norte de um ímã chegando aqui, ó, na bobina, certo? Se eu tenho o polo norte da bobina chegando, a corrente na bobina vai ser em oposição à chegada desse polo norte, então vai surgir um polo norte aqui, ó, quando eu estou aproximando, certo? E quando eu estou afastando, essa corrente ela vai ser em oposição ao afastamento, então vai surgir aqui um polo sul. Então vai ficar desse jeito. Eu tenho aqui o polo sul, polo norte, né, do meu ímã. E aqui eu tenho a bobina, tá certo? A bobina ligada aqui no equipamento de medida, certo? Quando eu estou aproximando, vai surgir um polo norte aqui. Quando eu estou afastando, né, novamente aqui, meu polo sul e polo norte, quando eu estou afastando essa bobina, vai surgir aqui na bobina, né, a situação 2, um polo sul, tá certo? Então sempre vai induzir uma corrente tal que o campo magnético induzido ele vai ser em oposição à variação do fluxo magnético. Como que funciona isso numa hidrelétrica? Numa hidrelétrica a gente tem lá as pás, né, e tem um gerador que é um enrolamento de fios, né, bobinas, ao longo e nas extremidades desse gerador eu tenho ímãs, né, tenho norte, igual como funciona um motor, né? Tenho norte e sul, né, e aqui eu tenho bobinas que saem aqui para coisa. Então as pás, né, fazem com que essa bobina gire no interior aqui e
ocorre variação do fluxo magnético. Isso vai fazer gerar uma força eletromotriz. O sinal negativo ele vem da lei de Lenz, que é uma lei de conservação, que fala o que eu já expliquei, né? Se o polo norte está aproximando, você tem corrente sendo gerada numa direção. Se o polo sul está se o polo norte está se afastando, a corrente é gerada na outra direção. Essa corrente gerada é sempre em oposição à variação do fluxo. Por que eu falei que isso é uma lei de conservação de energia? Você precisa realizar trabalho, né, para induzir uma corrente, e para realizar esse trabalho você precisa aplicar uma força. Né? A força criada pela corrente induzida deve ter o sentido oposto da força aplicada. Né? Se isso não fosse verdade, caso contrário, contribuiria para aumentar a velocidade de cruzamento das linhas de campo, o que, por sua vez, produziria uma maior corrente, né? E assim por diante, criando, neste modo, energia elétrica e cinética do nada. Né? Nós criaríamos o que é chamado de modo perpétuo. Né? Do nada, nós estamos gerando energia elétrica. E a natureza não permite isso, por isso esse sinal negativo. Vamos fazer um exemplo. Né? O exemplo fala o seguinte: uma bobina quadrada de dimensões 40 por 40, vou tentar desenhá-la aqui. Então, uma bobina quadrada, suponho que isso aqui é um quadrado, tá, pessoal? Aqui tem os fios dela saindo. Ela tem dimensões 40 por 40, então a área dessa bobina é 40 vezes 10 a menos 3 metros, vezes 40 vezes 10 a menos 3 metros. Então essa área, a área aqui vai ser 40 ao quadrado, 40 expoente a menos 3 ao quadrado, vai dar 1,6 vezes 10 a menos 3 metros quadrados. Essa é a área dessa bobina. É posicionada com um plano perpendicular às linhas magnéticas, então tem linha magnética ou entrando ou saindo aqui dessa bobina. Vamos pôr entrando. Então eu tenho linhas magnéticas entrando aqui nessa bobina, certo? Então elas estão entrando aqui. E tem uma densidade de fluxo magnético cujo módulo é de 90 vezes 10 a menos 3 Tesla, 90 militesla. Ele quer calcular, quer que calcule o fluxo magnético total através da bobina. Então, o fluxo magnético, ele vai ser... essa bobina ela tem 50 espiras, está escrito lá em cima. 50 espiras. Então, o fluxo magnético vai ser ele quer que calcule o fluxo magnético total através da bobina. Vai ser o fluxo magnético B, né, vezes a área, né, aqui dentro, vezes o número de espiras. Então, isso aqui será igual 90 vezes 10 a menos 3 Tesla, né, vezes a área, que é 1,6 vezes 10 a menos 3 metro quadrado, vezes o número de espiras, que são 50 espiras. Se eu fizer essa conta, isso vai dar 90 expoente a menos 3 vezes 1,6 expoente a menos 3 vezes 50. Então isso daqui dá 7,2 vezes 10 a menos 3 Tesla vezes metro quadrado. Isso é WB, Weber. Feito isso, a letra B fala o seguinte: a bobina é removida, né, estou puxando ela do campo magnético, a uma velocidade de 0,16 metros por segundo. Então a bobina está lá parada, né,
não tem variação de fluxo magnético, não vai ter força eletromotriz induzida nos terminais da bobina. Agora que eu estou puxando, eu estou variando o fluxo magnético no tempo, eu estou diminuindo esse fluxo magnético. Então eu vou ter força eletromotriz induzida, certo? Ele quer saber quanto tempo que eu vou demorar para tirar essa bobina de dentro desse campo magnético. Eu tenho que velocidade é distância sobre tempo. Disso aqui eu tenho que o tempo que eu vou levar para tirar vai ser distância sobre velocidade. A distância são 40 milímetros. 40 vezes 10 menos 3, que é essa distância daqui, quando ela chegar aqui, né, dividido pela velocidade, que é de 0,16. Fazendo essa conta aqui, 40 expoente a menos 3 dividido por 0,16. Isso dá 0,25 segundos. Beleza. No segundo item, ele quer saber a força eletromotriz induzida na bobina enquanto está sendo removida do campo. Então a força eletromotriz, a tensão induzida, vai ser o negativo, né, da variação do fluxo magnético com relação ao tempo. Mas a gente pode calcular aqui uma tensão média gerada, né, que vai ser assim, vai ser o fluxo magnético, né, dividido pelo intervalo de tempo que esse fluxo está variando. Vou chamar aqui, sei lá, de média, e não instantânea a cada instante. Então o fluxo magnético são 7,2 vezes 10 a menos 3, dividido pelo tempo 0,25 segundos. Todo mundo aqui está no sistema internacional, a resposta vai ser dada em volts. Então 7,2 expoente a menos 3, dividido por 0,25, isso vai dar 0,029 volts. Então essa será a força eletromotriz induzida aqui com esse movimento. Então, pessoal, é isso. A gente finaliza o curso aqui. Eu espero que vocês tenham aproveitado o curso, mesmo sendo modo RTE, certo, à distância. Qualquer dúvida eu estou lá para sanar com vocês, discutir qualquer tópico da disciplina. E é isso. Obrigado.